Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. Vamos apresentar agora a história do celular, que é um trabalho baseado numa monografia na qual fizemos para a matéria de História da Tecnologia, um curso ministrado pela Escola Politécnica da USP. Primeiramente, vamos mostrar os nossos objetivos. O primeiro deles é compreender a fundo quais os processos de surgimento do celular, o que engloba também descobrir quais produtos antecederam eles e como eles se relacionam à evolução do celular. Além disso, descobrir quais países foram pioneiros neste campo. O segundo é traçar a evolução do celular ao longo do tempo, explicando as principais características, gerações antecessoras, marcas e como elas fizeram seus modelos principais e como eles se desenvolveram. O terceiro, entender o mecanismo de comercialização dos celulares em uma perspectiva histórica e também destacar a quantidade de dinheiro que a indústria movimenta como um todo. O quarto ponto, compreender o desenvolvimento e os impactos que a criação e o advento deste produto representam para a sociedade atual. E por último, destacar quais as expectativas para o futuro das criações de novos celulares. Primeiro de tudo, vamos ver como surgiu o telefone celular. Para falar disso, é impossível fugir do que se baseou. Bem, começando então pela história da guerra. Na Segunda Guerra Mundial principalmente, houve um desenvolvimento muito forte da comunicação, sendo que o rádio, que era o principal método de comunicação da propaganda tanto nazista quanto da comunicação dentro dos campos de batalha. Isso era de extrema importância para a guerra. Dessa forma, foi feito um avanço muito grande acerca das ondas de rádio. Dessa forma, se basearam os telefones celulares. Com o fim da guerra e o advento da Guerra Fria, houve um ambiente extremamente competitivo entre principalmente os Estados Unidos e a União Soviética, dividido por duas políticas econômicas diferentes, o capitalismo e o socialismo. Dentro disso surgiram várias guerras e crises em busca de novas tecnologias, como a guerra espacial, a guerra das armas e também a guerra pela comunicação. Nesta podemos ressaltar a capacidade de inovação. Sendo isso dito, em 1955 foi criado o primeiro telefone celular, ou pelo menos protótipo dele que conhecemos, por um russo chamado Leonid. Bom, vamos falar agora um pouco de como ocorreu a evolução dos aparelhos celulares até os dias de hoje. Os primeiros protótipos de celular são datados de 1947 e foram criados pela empresa Bell Labs. Porém, esses protótipos não foram realmente colocados em prática, sendo que foi só em 1956 que o modelo foi concretizado, desenvolvido pela Ericsson. Apesar desses protótipos desenvolvidos e de alguns outros que foram feitos pela União Soviética no contexto da Guerra Fria, é considerado que o primeiro celular só foi criado em 1973. O aparelho criado foi o Dynatec 8000X da Motorola, e ele foi o primeiro a realizar uma ligação para outro celular, por isso é considerado o primeiro. Esse modelo foi lançado apenas 10 anos depois no mercado. Com ele, foi iniciada a primeira geração de celulares, chamada de 1G. Essa divisão é referente à tecnologia utilizada para a difusão das ondas eletromagnéticas nos telefones móveis, sendo que essa primeira era ainda analógica. Começava assim a revolução da telefonia móvel. Esse período inicial foi dominado pelas empresas Nokia e Motorola, que lançavam vários modelos novos com o passar dos anos, usando novas tecnologias e variações de design. Já em 1991, foi iniciada a segunda geração da telefonia móvel, a 2G. Além de começar a usar uma transmissão digital, foi introduzido o uso do SMS nos celulares, que marcou uma grande mudança no cenário de telecomunicações. Logo depois, em 1993, já começou uma nova geração, chamada de 2,5G. O que marcou esse início foi o lançamento do IBM Simon, que é considerado o primeiro smartphone. Os celulares deixavam de ser só uma ferramenta de comunicação, passando a ter um acesso direto à internet. Isso fez com que as pessoas pudessem usar funções como GPS e baixar aplicativos que eram desenvolvidos com as mais diversas finalidades. Aí que começou então uma grande explosão no mercado, em que o celular passou a ser um dos principais desejos de consumo da população, o que fazia com que muitos modelos fossem jogados no mercado. Em 2001 surgiu a geração 3G. Essa geração foi criada basicamente pela grande demanda que o acesso à internet pelo celular estava gerando. Esse novo modelo permitiu então uma capacidade de rede maior e maiores taxas de dados. Já em 2007 foi quando aconteceu talvez a maior revolução no cenário dos celulares. O primeiro iPhone da Apple foi lançado. Ele possuía características muito inovadoras, como a tela multitouch e a ausência de um teclado. O sucesso do aparelho lançado por Steve Jobs não parou por aí, e começou a aumentar quando foi introduzido o novo iPhone 3G. Além do design e da facilidade de utilização, que atraía os consumidores, a introdução da loja de aplicativos App Store foi responsável pelo grande sucesso.
o aparelho da Apple se tornou a cara dos smartphones, sendo que 18 versões foram feitas até hoje, e o iPhone ainda é um dos aparelhos mais vendidos. Além do sistema operacional iOS da Apple, deve-se citar o Android da Google. Essa interface está presente em grande parte dos smartphones que foram desenvolvidos desde então. Atualmente, a geração 4G dos celulares está em operação. É uma tecnologia diferente das anteriores, baseada agora em IP, o que melhorou bastante a qualidade, principalmente da banda larga. Esse desenvolvimento tecnológico tende a continuar. Novos sistemas são esperados para tomar o lugar dos atuais e novas propostas de como a telecomunicação deve operar também ainda estão por vir. Até seu estágio atual, o dos smartphones. O consolidado setor é dominado por principalmente 5 companhias: Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi e Oppo, que juntas possuem 67% do market share. O mercado, atualmente com valor de 478 bilhões de dólares, apresentou um crescimento anual acumulado de 9,71% nos últimos 4 anos. Apesar de o número de linhas telefônicas superar a população mundial, o setor ainda tem muito potencial de crescimento, segundo uma pesquisa da IGC Consultoria. 80% das casas no Brasil têm pelo menos um smartphone e 93% dos aparelhos possuem WhatsApp. É visível o avanço de comunicação que os celulares trouxeram para a sociedade moderna. No entanto, com a aproximação do mundo virtual, há uma crescente e evidente degradação das relações interpessoais físicas. O enorme avanço de redes sociais na última década representou uma mudança de paradigmas na sociedade. A crescente preocupação com a imagem pública tornou-se uma ameaça psicológica para boa parte da população. Muitos historiadores acreditam que o telefone celular é a principal ferramenta de manutenção do sistema capitalista no século XXI. A exploração do trabalho é demonstrada pela facilidade de comunicação que o telefone celular proporciona. Naturalmente, em um cenário de relação de um patrão com o empregado, a facilidade permite a transcendência das barreiras temporais. Isto é, apesar da delimitação da carga horária de trabalho, o aparelho permite a exploração do empregado fora do ambiente de trabalho. Seja por uma ligação, e-mail ou simples mensagem, a conexão do trabalhador com seu ambiente de trabalho é ininterrupta, dado que o celular está presente em quase todos os momentos do dia. A alienação contribui para tal processo oferecendo diversos atrativos. A presença de jogos e aplicativos de redes sociais não apenas contribui para a crescente dependência com o celular, mas é também uma poderosa ferramenta de alienação. A disseminação de informações falsas, bem como a manipulação de fatos, tem a capacidade persuasiva de formar fortes opiniões, alterar decisões políticas, econômicas e sociais. Isto, aliado aos interesses de grandes indústrias, permite a manutenção do sistema de consumismo atual. Além disso, com a centralização de funções em um dispositivo, com destaque às redes sociais, a disseminação de ideais e ideias atinge a população de maneira muito mais eficaz. A preocupação com a imagem virtual, bem como os exigentes e quase inatingíveis padrões de beleza de vida, são evidentes e contribuem para a opressão de grupos sociais que não se encaixam em tais rótulos. As angústias, os medos e a insegurança desenvolvida no ecossistema digital são essenciais para que dediquemos nossa atenção ao que as indústrias demandam. Os celulares possuem um papel vital para a vida no mundo atual. Seria impossível manter as comunicações de um jeito bem estruturado no mundo globalizado em que vivemos sem ele. É inegável sua presença em maior ou menor escala na vida de todas as pessoas. Os diferenciais entre os celulares são sempre o número de gadgets e funcionalidades disponíveis, tornando sempre o mais completo possível as experiências que ele pode proporcionar e funções que ele pode realizar. Sua função primária inicial, de ligação através de ondas eletromagnéticas, nos dias de hoje está praticamente obsoleta. A sua evolução se torna cada vez mais acelerada, ano após ano, devido à competição entre as maiores empresas de tecnologia que disputam o domínio da maioria do mercado.